Oi gente, tudo bom? Eu sou o professor Zépica e eu quero dar algumas dicas em relação à pós-graduação em administração. Alguns alunos estão me procurando, perguntando as diferenças, tentando entender esse universo de siglas, que às vezes para quem está chegando é meio difícil, então eu quero dar uma ideia geral, só para a gente poder começar a pensar os caminhos que dá para ser feito, né, depois que tu te forma em administração. Então assim, me formei em administração, que pós-graduação eu faço, como é que eu começo a pensar? Tem dois caminhos aí para tu pensar dentro da pós-graduação que eles não são excludentes, tu pode fazer eles até juntos, se tu quiser, e não há uma sequência específica para eles, tá? Salvo em alguma ressalva que eu vou mostrar aqui. Que são o quê? Primeiro tu tem o caminho que a gente chama de caminho lato sensu. Lato sensu, e a gente tem o caminho que chama stricto sensu. Lato sensu eu poderia dizer de uma forma mais geral que o lato sensu ele tem um olhar de pós-graduação mais para o mercado, para atuação no mercado. Enquanto esse stricto sensu ele tem uma cara de pós-graduação mais para tu ser pesquisador, para a área de docência, para a área de professor, mas a gente pode ver que há uma complementação, tá? Então assim, em lato sensu a gente tem diversos estilos, tá? A gente tem o estilo que a gente chama de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ele é uma pós bem rapidinha, bem curtinha, às vezes ela dura 3 meses, ela te dá um título de aperfeiçoado em alguma coisa. Eu tenho alguma coisa aqui, por exemplo, esse certificado aqui, ele é um certificado de aperfeiçoamento com ensino à distância, tá? Esse aqui do lado também é um certificado de aperfeiçoamento em tecnologias da educação. Então, essa pós que a gente chama de aperfeiçoamento, ela é uma pós curta, tu faz em 2, 3 meses, não tem um TCC, e ela é mais voltada para complementar alguma área bem específica do teu estudo. Além do aperfeiçoamento, a gente tem a pós que a gente chama de especialização. E a gente tem aquilo que a gente chama de MBA, certo? Tanto especialização quanto MBA são pós um pouco maiores, tá? Tem uma carga horária maior, uma pós que tu vai concluir em 1 ano, às vezes em mais do que 1 ano, às vezes 1 ano e alguma coisa, 2. Hoje em dia, né, tem algumas pós nesse sentido de especialização ou de MBA que tu consegue fazer em até 7 meses, dependendo da instituição. Tanto especialização quanto MBA também são pós voltadas a complementar alguma área do teu interesse, né, dentro da tua formação em administração. Então, por exemplo, tu pode fazer MBA em gestão de negócios, MBA em gestão financeira, MBA em gestão de marketing, MBA em gestão do que tu quiser colocar, produção, logística. Especialização em MBA, elas são extremamente parecidas para qualquer coisa de seleção que tu for prestar. A grande diferença é que o MBA ele é mais voltado à administração. O MBA ele é o Master Business Administration. Então ele é uma especialização para administração, com uma cara de administração, é uma especialização mais voltada à gestão. Enquanto a especialização ela é mais aberta para outras áreas. Então, tu pode fazer especialização, por exemplo, em administração escolar, ou especialização em direito tributário, especialização em qualquer área, em história afro-americana, por exemplo. Qual é a diferença? A diferença é que a especialização não é essa coisa bem formatadinha para administração. As áreas são inúmeras. Enquanto o MBA ele é voltado a uma área de gestão da administração. Especialização em MBA, normalmente eles têm aí a produção do TCC no final, tá? Normalmente, não é uma regra, existem universidades que não pedem, tem que estar olhando universidade, faculdade, centro universitário, cada caso para ver o que eles pedem ou não pedem, mas pode ser que exista TCC ou não. Então assim, no aperfeiçoamento não tem TCC. Tanto a especialização quanto o MBA pode ser que tenha TCC,
tem que verificar aí a instituição que tu está querendo cursar, certo? Dito isso, a gente pode começar a analisar stricto sensu. O stricto sensu, são 2 graus de stricto sensu que existem, né? Que é o mestrado e o doutorado. O mestrado, ele pode ser mestrado profissional ou acadêmico. O mestrado profissional, tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico, eles duram 2 anos. E aí, para tu entrar num programa de pós-graduação em administração e cursar mestrado, tem todo aquele caminho que tem um outro vídeo, eu deixo na descrição aí, de qual é o caminho para chegar no mestrado, teste Champad, entrevista, projeto de pesquisa, aquela coisa toda. Os 2 têm 2 anos. Normalmente, a grande diferença dos 2 é que o mestrado profissional ele é mais voltado ao mercado. Ele é mais voltado a questões que tu vai gerenciar de mercado, ser consultor, por exemplo, ou alguma coisa na área de mestrado para servidor na área de administração pública, tá? Enquanto o mestrado acadêmico, ele é um mestrado mais voltado à pesquisa, à produção de pesquisa, é um mestrado que vai ter estágio de docência para que tu possa assumir sala de aula, ser professor. Então, e essa é a diferença entre os 2. Mas o título de mestrado é o título de mestrado. Mestrado profissional, a conclusão dele não vai ser o que a gente chama de TCC, e sim vai ser aquilo que a gente chama de projeto. Às vezes pode ser um projeto escrito, como uma dissertação, mas às vezes pode ser um projeto mais aplicado, uma pesquisa mais aplicada, ou alguma entrega mais objetiva, dependendo do programa. Enquanto o mestrado acadêmico, a entrega dele é uma dissertação, que é um programa, aí sim é um relatório de pesquisa, normalmente com mais de 100 páginas, né, uma coisa mais robusta, com uma revisão mais forte na literatura, que tu vai entregar sobre uma temática específica dentro do programa de pós-graduação que tu vai entrar, certo? Do mestrado para o doutorado, há uma necessidade, tá? Então, ó, aqui é a única coisa que tu tem que fazer um para fazer o outro. Então, primeiro tu faz o mestrado, tendo aprovado em um ou outro, tu pode concluir e ir para o doutorado. Só pode fazer doutorado quem é mestre, por via de regra sim, tá? O doutorado sempre vai te pedir aí o teu título de mestrado para tu poder ingressar. Aqui também tem meu título de mestrado, tá ali ó, embaixo. E eu me esqueci de mostrar que tá o título do MBA, tá? Então, o título do doutorado não tem ainda, né? O doutorado é mais ou menos a mesma praia do mestrado acadêmico, tá? Tu vai fazer uma pesquisa, vai ser voltado à pesquisa, produção científica, te preparar para ser professor. A diferença do doutorado é que eles são 4 anos, não é 2 como mestrado, né? São 4 anos. E do doutorado tu vai produzir aquilo que a gente chama de tese, que é uma pesquisa ainda mais robusta, é uma pesquisa que vai mais a fundo em coleta de dados, em análise de dados, em referencial teórico. Ela vai ser maior que a dissertação, ela vai ter uma qualidade, não tipo uma qualidade, mas uma profundidade maior e aquilo que a gente chama de ineditismo, né? Tu vai ter que defender uma ideia no teu doutorado. Mas essa que é a lógica, tá? Aí vem as perguntas, né? Por exemplo, eu preciso fazer aperfeiçoamento para fazer mestrado? Não. Preciso fazer especialização para fazer mestrado? Não. Preciso fazer MBA para fazer mestrado? Não. Preciso fazer mestrado para fazer doutorado? Normalmente sim, tá? Essa é a única restrição. Posso fazer mestrado e aperfeiçoamento junto? Pode. Pode fazer mestrado e especialização junto? Pode. Mestrado e MBA junto? Pode. Posso fazer primeiro MBA e depois especialização? Pode. MBA e especialização junto? Pode. MBA, especialização, aperfeiçoamento e mestrado junto? Pode. Isso aqui tudo junto com o doutorado? Pode. Meio doideira, mas pode. Só que antes vai ter que ter concluído o mestrado, certo? Essas são algumas ideias bem iniciais, assim, mas acho que para quem ainda não entrou na vibe, ainda não entendeu adequadamente, isso pode ser que dê uma luz, né? De qualquer forma, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, fica aí, pode usar meus comentários aqui embaixo para escrever, perguntar, eu vou responder, eu leio, eu respondo.
E também pode me seguir aí no Insta, que eu certamente vou responder, vou aceitar e vou responder. @Zepka1. Lá no Instagram, eu deixo aí também na descrição do vídeo o link para quem quiser me procurar por lá, tá bom? Valeu, gente, sucesso aí nos estudos de pós-graduação de vocês. Um abraço.